Olá pessoal, boa tarde, para mim é boa tarde, é 1 e pouquinho da tarde, quase 2 horas, então para mim é boa tarde, mas se você está me vendo na parte da manhã, bom dia, à noite, boa noite, de madrugada, boa madrugada. Bem gente, meu nome é Marilda, para quem não me conhece, e eu gravo vídeos para esse canal Doce Rotina com o Crochê. E hoje eu venho falar um pouquinho do que está acontecendo nesse mundo aí do nosso artesanato. Todos sabem que o artesanato, principalmente o crochê, para mim, é algo que eu faço com muito amor. É algo que eu faço, que eu aprendi desde muito menininha e que esteve sempre presente na minha vida. E que sempre foi para mim, no início não, foi porque eu era aquele entusiasmo de aprender, de fazer pra gente, para presentear, para vender algumas peças. E depois foi se tornando para mim um hobby, um costume, algo que não dava mais para faltar na minha vida. Durante algum período fiquei sim sem fazer crochê, durante muitos anos da minha vida fiquei, porque a vida era muito atribulada, trabalhava muito, mas quando em 2015 eu voltei, parei realmente de trabalhar, onde eu me aposentei mesmo, foi quando eu voltei a fazer o crochê e desde então está presente quase todos os dias da minha vida. É difícil o dia que eu não pego o meu crochêzinho para fazer. Ah, então, Marilda, por que você está falando tudo isso? Bem, gente, eu estou falando tudo isso porque eu vejo muitos artesãos desde final do ano passado, desde o segundo semestre do ano passado, eu já vi 3 pessoas, 3 artesãos, deixando de fazer o seu crochê como fonte de renda única e passando a fazer o crochê como fonte de renda extra. E isso assim fez com que eu fosse pesquisar para saber o que estava acontecendo com essas pessoas, porque essas pessoas viviam unicamente do crochê. Eu nunca vivi só do crochê. Crochê foi terapia em algum tempo, foi aquele gosto de fazer o crochê. Vendi algumas peças assim, só quando as pessoas viam, gostavam e pediam para mim fazer. E depois, com um tempo de 2015 para cá, eu comecei sim a vender os meus crochê, porque aí já eu comecei a fazer cursos, a melhorar o meu crochê, a aprender coisas diferentes dentro do crochê e comecei a fazer muito. Desde que eu comecei a fazer muito, comecei a ficar com muita coisa e comecei sim a vender e percebi que isso poderia ser uma fonte de renda para mim, uma fonte de renda extra. Algo que eu não necessito de vender, não necessitasse de vender, mas algo que me traria, além do prazer de fazer, uma renda extra. E assim que eu tenho essa conexão com o crochê hoje. Faço porque amo, faço por hobby e faço por ter sim uma segunda renda. Então, mas essas pessoas não, essas pessoas viviam unicamente do crochê. E de repente, eu posso citar um caso aqui, não vou falar o nome, mas eu acredito que muita gente que vê o meu canal, vê o canal também dessa pessoa. E essa pessoa, ela vivia unicamente do crochê, conseguia ali ter uma renda que ela conseguisse, né, a pessoa conseguisse se manter, viver com aquela renda que ela conseguia do crochê. É muito trabalho, é um trabalho para quem vive só do crochê, é um trabalho árduo, porque a pessoa tem que ter muita disciplina, porque se a pessoa não for uma pessoa disciplinada, ela não consegue, levantar cedo, foco, postagem, fotos, tá assim trabalhando com o crochê durante 10 ou mais horas por dia. E essa pessoa ainda tem outras coisas a fazer, como casa, às vezes esposo, filhos. Então não é fácil,
não é fácil. Qualquer outra coisa, qualquer outro trabalho que você tenha que fazer em casa e ainda ter a responsabilidade de uma casa, de uma família, é muito difícil. E eu percebi, duas dessas pessoas deixaram de ter, não pararam, claro, de fazer o crochê, porque quem faz crochê não para nunca, mas deixaram de ter o crochê como primeira renda, porque essas pessoas estavam adoecendo, essas pessoas não tinham vida própria, e essas pessoas perceberam que, desculpe eu falar isso, gente, quem é artesão, quem faz vive unicamente só de fazer o crochê e vender aquelas pecinhas, a pessoa nunca vai ficar rico, nunca. Porque se ela tem um sonho de ficar rico só fazendo crochê, tira isso da cabeça. Sou sincera em falar isso pra vocês. Porque tem muita gente que vende curso de crochê e fala que você pode ganhar 6, 7, 8, 10 mil reais por mês. É mentira, gente. Não se iludam. Fazer crochê é uma delícia. Fazer crochê é algo prazeroso. É tão bom quando a gente vende as nossas peças. Por mais que você se dedique 10, 12 horas por dia, é muito difícil você ter uma renda aí de mais de 3 mil reais. E eu falo até, para chegar numa renda de 3 mil reais, ainda é muito difícil. Então, se você tem um sonho de você ter sua casa própria, se você paga aluguel, de você ter sua casa própria, se você não tem seu carrinho ainda, de você ter o seu carrinho, sinto muito em dizer, não estou aqui para tirar sonho de ninguém, estou sendo honesta com vocês. Só de fazer crochê e vender, você não vai conseguir, tá bom? O crochê pode ser uma renda para você, uma renda extra. Ele pode ser para você a renda principal se você não é uma pessoa que tenha grandes sonhos. Se aquela vida que você está tendo, você pode manter aquela vida, tá boa para você, tá ótima para você, ganhando aí um salário mínimo por mês com o crochê, ou às vezes um mês você ganha até 2 mil reais, outro mês você vai ganhar 500 reais. Então, se tá bom assim para você, ótimo. Mas, gente, se você tem o sonho de comprar sua casa própria fazendo crochê, se você tem um sonho de comprar o seu carrinho fazendo crochê, esqueça. Só se você começar a dar cursos. O crochê, ele dá dinheiro para quem ensina, para quem dá curso. Não é ensinar aqui no YouTube como a gente ensina passo a passo, não. É ter uma metodologia de trabalho, de cursos, aonde você vai dar cursos, você vai ensinar, você vai vender os seus cursos. Aí sim, você pode, ou também se você montar uma loja, vender só materiais para fazer artesanato, ter uma ou duas professoras ali ensinando a fazer o artesanato, a pessoa vai aprender o artesanato e compra da tua loja o material, o barbante, a linha, o que for, as agulhas, aí sim, aí você pode ter uma renda aí bem bacana, aonde você pode estar melhorando, ter sonhos de ter algo a mais. Mas só de fazer crochêzinho do jeito que nós fazemos, é só um bico, gente. É só, pra mim, é só um bico. É só uma renda extra. Eu tive mês, quando vai chegando, porque a gente trabalha com épocas sazonais. Eu trabalho com época sazonal. Agora eu já estou me preparando para o Dia das Mães, né? Que é agora em maio. Então eu já estou fazendo peças para me vender no Dia das Mães. Então eu dou uma parada, eu fico aí 2 meses sem vender nenhuma peça, só vendo se alguém vier me pedir, me encomendar. Para mim estar fazendo montando kits, fazendo essas coisas para me vender no Dia das Mães. Com certeza em maio eu vou vender, vou ter aí uma renda bem bacana, porque eu já estou acumulando peças. Eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês o que eu já tenho de peças acumuladas, peças que eu não vendi na época sazonal, e peças que eu estou fazendo agora para me vender aí, formar kits, formar jogos, para me vender em maio, que eu sei que eu vendo mesmo. Então é assim, por que essas pessoas perceberam
que não dá para viver só do crochê, mesmo que elas sejam muito disciplinadas. Não dá para viver só de fazer crochê e nós fazermos e nós mesmos vendermos. A gente tem que aspirar a algo mais. Uma das pessoas que eu percebi, e posso dar o exemplo aqui, eu não vou falar o nome, mas quem conhece, quem vê aí nos vídeos de crochê sabe quem é. Essa pessoa, ela sofreu um acidente. Ela vivia do crochê, os ganhos dela, pelo que ela falava, não passava de R$2.000 por mês. Então era aquela vidinha simples, aquela vidinha aonde eu acompanhava muitos vídeos dessa pessoa, eu via quase todos os vídeos dessa pessoa, e eu via que era uma vida bastante simples, era uma vida bem assim, não passava por grandes dificuldades, mas assim, se quebrasse um aparelho doméstico, tinha que esperar o próximo mês para poder arrumar. Às vezes faltava, se acabasse, vamos supor, um bujão de gás, às vezes não tinha o dinheiro no mesmo dia para comprar aquele bujão de gás. Então, eram pessoas que viviam com muito sacrifício, tá? Estava sobrevivendo, não estava vivendo, estava sobrevivendo do crochê. Então, de repente, essa pessoa sofre um acidente e essa pessoa já estava em torno de uns 3 a 4 anos vivendo assim. Tinha muitas encomendas, mas trabalhava muito. Tinha muitas encomendas e aí essa pessoa, como estava falando, sofreu esse acidente e teve que parar. Porque o acidente que a pessoa sofreu infelizmente foi na mão. E como que essa pessoa ia fazer crochê? Como? Conseguiu vender as peças que tinha, mas não pôde mais pegar as encomendas, porque como que ia trabalhar com a mão machucada? Aí, essa pessoa começou a pensar, se eu trabalhasse numa empresa e eu me machucasse, eu não ia parar de receber meu salário. Eu iria ter todas as garantias trabalhistas a meu favor. Eu ia ficar em casa, eu ia ficar me cuidando da minha saúde e ia continuar recebendo normalmente, porque eu tinha minhas garantias. Então, se você vive não é só o crochê não, é toda pessoa que vive do artesanato, estou falando de uma maneira geral. Se você vive do crochê, onde você precisa vender todos os meses, você precisa ter uma renda todos os meses, e de repente acontece uma coisa, um incidente assim, como essa pessoa sofreu, você fica sem respaldo nenhum. Você fica à mercê de pessoas te ajudarem. Ou então você tem que ter uma poupança. Você tem que programar ainda uma poupança, daquele pouco que você ganha no mês, você ainda tem que tirar ali uns 30% para você fazer uma poupança, para que quando isso aconteça, você tenha aquele dinheirinho ali que possa te sustentar. Então, gente, viver do crochê para muitos dá, porque essa pessoa começou com uma base muito sólida. Começou com uma base onde, se isso acontecesse com ela, ela teria uma poupança ali que pudesse manter. Mas até quando? Então, viver do crochê não é fácil. Muitos conseguem, mas é para poucos. Então, gente, pelo amor de Deus, não quero desiludir ninguém, não quero. Mas pensa, porque às vezes, e essa pessoa, ela voltou a trabalhar de carteira assinada. Houve um convite dentro de tudo aquilo que estava acontecendo com ela, ela colocou na balança e viu sim que seria melhor para ela. Ela poderia realizar os sonhos dela voltando a trabalhar de carteira assinada. Só que ela não deixou de fazer o crochê, não deixou de postar. Postava todos os dias, fazia lives toda semana, deixou. Posta uma ou outras vezes, o canal continua, ela continua mantendo o canal dela, traz as peças, dá dicas ainda, muitas dicas boas, tem aquele bate-papo bacana, mas tem lá o seu emprego de carteira assinada, aonde te dá todas os direitos trabalhistas para ela.
Então, viver do crochê não é fácil, não é para qualquer um, porque não que a pessoa não seja apta, não é isso, é porque realmente não é fácil. E nós passamos por um período no nosso país aonde nós não conseguimos vender nada, porque nem de casa poderíamos sair. Muitas artesãs que trabalhavam com sacoleiras, principalmente. Eu, na época, eu tinha 2 pessoas que vendiam o crochê para mim. Então, essas pessoas pararam de vender, porque não podia sair, não podia bater em porta. Então, essas 2 pessoas pararam e até hoje só retornou uma. Retornou porque ela veio me pedir e eu fiz o pedido que ela me fez e ela consegue vender, porque agora as coisas estão voltando ao normal. Mas o que eu quero passar para vocês é que, assim, que eu vejo algumas meninas se iludindo, comprando cursos, com aquela ilusão que você vai ganhar de 6 mil a 10 mil reais por mês só fazendo crochê em casa. Gente, quem consegue produzir 10 mil reais de crochê no mês? Eu não consigo. Por mais que eu me dedique, por mais que eu faça só algumas coisas essenciais dentro de casa, não dá. Eu nunca consegui uma façanha dessa. Então, não é fácil. Não se iludam com esses cursos. Querem fazer o curso? Façam. Vai trazer algo bom, algo que você possa aprender? Vai. Porque consegue-se, essas pessoas conseguem passar com algo como você possa melhorar o seu trabalho. Mas não se iluda que vocês vão ganhar essa montoeira de dinheiro por mês, porque isso não é verdade. Não é verdade, gente. Então eu vejo essas menininhas se iludindo, começando muitas até ficaram desempregadas, eram balconistas, eram vendedores, gostam de fazer crochê, se interessou pelo crochê, mas estão aprendendo agora a fazer crochê. Não se iluda que agora no começo vocês vão ganhar mundos e fundos e mesmo lá no final, quando como eu estou, não vão ganhar mundos e fundos apenas fazendo o nosso crochêzinho. Principalmente meninas que fazem trabalho simples, que não tenham um trabalho no crochê mais específico. Tem que aprender a fazer muita coisa, você tem que estar assim, você tem que ter destreza, tem que ter habilidade, você tem que ter cuidado com as peças que você faz. Não é de qualquer jeito que nós podemos fazer o nosso crochê para vender, porque as pessoas querem comprar um trabalho bem feito. E se você está no começo, as nossas mãos no começo ainda não estão aptas a fazer um trabalho bem feito, ainda não estão aptas a fazer um ponto aonde todos eles possam sair igualzinho. Então, meninas, eu trouxe esse vídeo para falar para vocês, não se iluda com esses cursos. Não se iluda, porque vocês nunca irão ganhar. Eu falo nunca, gente, porque 99% a gente não vai ganhar 10 mil reais no mês fazendo crochê. E é que eu vejo esses cursos aí prometendo que você pode ter uma renda até 10 mil reais por mês fazendo o curso e vivendo só do crochê. Então, eu não quero citar nome aqui de ninguém, porque eu não acho bacana, mas eu vi esses artesãos, foram 3, e eu vi esses artesãos deixando do crochê. Teve uma que deixou mesmo, teve uma que abriu um outro canal, deixou um canal aí de quase 100 mil inscritos, aonde ela só falava do crochê, só vivia do crochê. Ela chegou num estresse tão grande de ter que deixar a casa, deixar a vida dela de final de semana com o esposo para ficar ali fazendo crochê, para ganhar o quê? 1.500 a 2.000 reais no mês. Então ela viu que aquilo não era vida, e não era daquela maneira que ela queria viver. Ama fazer o crochê? Ama. Mas não era aquilo que ela queria, não era a vida que ela queria. Porque muitas artesãs também, eu percebo que não vivem. Levanta da cama, mal toma um cafezinho, já pega a agulha e vai fazer crochê. Fazem aquele serviço básico dentro de casa, de tirar um lixinho, de passar um aspirador e já volta pro crochê. Volta lá meio-dia, faz uma comidinha correndo lá e já volta pro crochê. Muitas passam tem até sem almoço, beliscando, para poder ter mais horas no crochê.
Gente, qualidade de vida. Se nós não pensarmos em nós mesmos, na nossa saúde, e se pensar somente no trabalho, um dia a saúde, a velhice chega e o trabalho está indo para fazer. Será que vamos dar conta? Então, se você é jovem, está pensando em viver só do crochê, pense bem. Pense bem. Dá para fazer crochê de várias formas. Você pode fazer uma faculdade, ter uma profissão e pode fazer o seu crochêzinho também e vender o seu crochêzinho como segunda renda, se você ama fazer crochê. Tá bom, meus amores? Então, o vídeo era esse, que eu fiquei pensando e vendo essas coisas acontecerem, vendo esses 3 artesãos que uma simplesmente abandonou mesmo o crochê e os outros 2 continuam ainda, mesmo trabalhando de carteira assinada, eles continuam fazendo crochê, continuam pegando as encomendas deles, mas isso está sendo uma poupança para eles, porque hoje para eles já não necessita mais viver do crochê. Então essas encomendas é uma renda extra, eles estão poupando para um futuro melhor, mas tem lá a garantia da sua carteira assinada. Tá bom, meus amores? Espero não ter decepcionado você. É só um alerta, tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei pra mim. Meu muito obrigada a todos. Que Deus abençoe e guarde a todos vocês. Namastê. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.